Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu falei que o próximo vídeo ia ser o resumo do dia no tênis. Não dá, né? Porque temos notícia urgente. A imprensa espanhola noticia que a negociação de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira corre o risco de ser cancelada. Porque o técnico italiano já começaram a surgir as primeiras notícias de que ele não estaria convencido de morar no Brasil, que ele fazia a questão assim, se for para treinar o Brasil, ele ficava na Europa e no período que ele viesse aqui, né, para a data FIFA, treinava aqui e usou como argumento o Lionel Scaloni. Para quem não sabe, Scaloni não mora na Argentina, ele mora na Espanha, e aí toda vez que tem um período ali de data FIFA, ele vai para a Espanha, pronto. Só que a CBF, por algum motivo, sabe-se lá qual, quer que o técnico more aqui, o que para mim não faz diferença nenhuma, mas dizem que esse era o primeiro impeditivo. E agora, segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid não quer liberar ele antes do Super Mundial de Clubes, porque o Xabi Alonso não vai assumir o clube antes, né, tipo assim, desse torneio, só depois. E aí, aquele negócio, é um torneio que o Ancelotti pode disputar, quem sabe ganhar, né? Até porque, assim, existe muita acessibilidade, pelo menos até as quartas de final. Dependendo do oponente, pode ser que vá mais além. Então, assim, a gente sabe que existe até motivação para o Ancelotti tentar mais alguma coisa com o Real Madrid. E ainda há uma abertura de janela de transferências antes desse Super Mundial que permite até alguns reforços. Então, assim, tem esse impasse e agora a gente está vendo muito esse temor no Ancelotti com a falta de segurança que existe no Brasil e parece também haver até problemas financeiros também envolvendo essa negociação. Então, assim, é aquele negócio, né? Tipo, um sonho muito grande de ver um dos maiores técnicos da história do futebol, se não o maior, né? Ele pode ser considerado o maior, não vejo nenhum absurdo nisso. Pra mim, assim, tem gente que vai falar que é o Guardiola, tem gente que pode falar Ancelotti. Ancelotti é o maior campeão da Champions com 5 conquistas, ganhou todos os 5 principais campeonatos de pontos corridos da Europa, é um técnico lendário. Tem o Alex Ferguson, pra mim o Ferguson continua sendo o maior. Eu acho que o contexto de tudo que o Ferguson fez na carreira dele tudo torna o melhor e o maior técnico de todos os tempos, mas isso é um debate. O fato é que a gente está tendo aqui, indiscutivelmente, um dos 5 melhores e maiores treinadores da história. E ele poderia vir aqui treinar o Brasil para um título de Copa do Mundo, né? Um título que o transformaria para mim no maior se ele ganhasse a Copa do Mundo, aliado a tudo que ele já ganhou em clubes, né? Seria a manifestação dele como o maior nome tático da história do futebol, possivelmente, ou pelo menos o maior. Mas pelo visto, ele não está tão disposto a vir para cá, então a renegociação corre o risco de melar, é o que a imprensa espanhola noticia, e com isso, para a infelicidade do Neymar, Jorge Jesus vira o plano B, né? Mas eu acho que o maior derrotado dessa negociação não é o Neymar, não é, é o Fabrício Romano. E assim, a gente tem que comentar um pouquinho aqui sobre o Fabrício Romano. Quem sou eu para questionar o profissionalismo do que é o maior jornalista de transferências da atualidade, né? Mas não é a primeira vez que ele empurrou o Ancelotti para a seleção. Ele comentou sobre isso, né, lá na negociação que teve antes, né, do Ramon Menezes virar o interino principalmente. Quando o Edinaldo Rodrigues soltou que ele tinha um contrato assinado com o Ancelotti, o Fabrício veiculou como se já tivesse o deal done, we are go, né? E agora, tipo, de novo, pode correr o risco de barrigada. Não é a primeira que o Fabrício vem dando, né? E assim, óbvio, é uma excelente fonte ainda para procurar notícias de transferências. Acho que assim, o Fabrício Romano ainda continua muito bom. Mas eu acho que se eu tivesse que falar hoje quem é a fonte mais confiável de transferências no futebol mundial, eu acho que assim, um cara que eu nunca vi dar barrigada, David Ornstein. Só ele que eu colocaria hoje a mão no fogo, porque o Gianluca Di Marzio já foi confiável, mas hoje é só a barrigada. Não vejo mais notícia confiável via Gianluca Di Marzio mais, né? Realmente ter errado muito, né? Tem até alguns outros nomes, mas se eu tivesse que colocar alguém assim como o melhor jornalista de transferências da atualidade, é o David Ornstein, né? E aí a gente tem que ver a fidelidade, né, da CBF, né, para o seu plano B. Será que vai ser o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus já deve estar de saco cheio do Al-Hilal. O trabalho dele, inclusive, deu uma boa decaída, né? Tipo lá, o Al-Hilal acho que perdeu hoje pro Al-Ahly, né? Ele tá doido para sair de lá e quer treinar a seleção brasileira, quer porque quer. E ter é o plano B. Vamos ver se isso vai para frente mesmo, caso realmente se confirme que o Ancelotti não vem. Mas fato é que assim, o Jorge Jesus é o que dizem ser o porto seguro caso o alvo principal não chegue. E assim, seria mais uma decepção enorme para o Reginaldo Rodrigues, não que ele se importe, né? A verdade é que quando alguém incomoda, pelo visto, ele manda a CBF lá pressionar as emissoras, né? Então, a verdade é que assim, não se importa com esse tipo de fracasso de negociação. Mas
vamos ver quem é o plano B, porque no final a gente ainda depende da aprovação dele para ver quem vai ser o novo técnico do Brasil. E aí a gente pode ter o Jorge Jesus e talvez, assim, se realmente deixarem o Neymar interferir muito nisso, mais um brasileiro qualquer que não leva o Brasil a lugar nenhum, como foi o caso do Dorival Júnior e basicamente todos os brasileiros que comandaram o Brasil após a Copa de 2022, Ramon Menezes, Diniz, Dorival, todos trabalhos terríveis. Precisamos de algo novo. Se vai ser Ancelotti, Jorge Jesus, não sabemos, mas tem que ser um dos dois. E pelo visto, o grande sonho, que obviamente era o melhor nome, não vou aqui ficar, eu defendo o Jorge Jesus na seleção, mas sei que o Ancelotti era uma opção melhor, mas assim, se for isso mesmo, se ele não vier, que venha o Jorge Jesus então, entende? É saco, chato, né? Podia ser o Ancelotti, um técnico lendário, mas é aquele negócio, né? Se o cara tá receoso de vir para cá, se ele não tá convicto de vir para cá, não é a gente que vai conseguir forçar ele a abrir mão desse tipo de desejo, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de negociação nunca mostrou do Ancelotti ainda a convicção 100% de que ele quer estar aqui, quer treinar seleções, até porque é algo que ele nunca fez na vida dele. Talvez o Ancelotti procure uma aposentadoria, até porque assim, ele já tem uma carreira muito completa em clubes. Eu não vejo ele buscando muito mais coisa em clubes na vida dele, até porque ele falou várias vezes, né, que o Real Madrid deveria ser o último clube de sua carreira, até depois de um trabalho como esse. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.